Aí. Primeiro vamos fazer a nossa prece, né, meus irmãos? Senhor amado Jesus, nosso irmão maior, te agradecemos por estar aqui neste momento, trabalhando, fazendo a nossa parte, a nossa prece, que possamos receber a bênção de podermos estar aprendendo com o Teu Evangelho, com o que ficou, Senhor, da sua passagem aqui, nosso irmão maior, que, enfim, a gente consiga trabalhar e fazer parte hoje dessa reorganização, dessa oxigenação do planeta, que a gente possa continuar aqui vivendo, Senhor, trabalhando, fazendo parte, sendo um instrumento, a ferramenta para transmitir a todos aqueles que virão, Senhor, dentro do pouco de experiência que nós temos, para, de alguma forma, conduzi-los para que eles tenham as condições necessárias de desenvolver-se, poder então ter condições de trabalhar e cumprir as suas metas a que vieram aqui, de maneiras então que nós passamos a ser instrumentos de ajudá-los, porque depois nós é que iremos aprender com eles. Com certeza todos esses jovens, essas crianças que estão nascendo no nosso planeta, eles não estão vindo para passeio, para ver se o nosso planeta é bonito, é bem arborizado. Não. Com certeza eles vêm sabendo que vão encontrar trabalho, vão encontrar situações que vão ter que ajudar a refazer, a reorganizar e nos mostrar uma maneira alegre e fácil de fazer. Porque eles vão vir com conhecimento, com a tecnologia, com coisas que hoje aqui já nós estamos mexendo e já estamos além, já nesse instante já está sendo criado milhões aí de videogames, de TVs, de iPod, não pode, enfim, iPad, não pede, né, meus irmãos? Desculpa a brincadeira, mas se a gente pensar, tá? Então nós vamos continuar. Nós tínhamos parado na página 14, né, que eu me lembro, mas vou ler o pedacinho que ficou faltando da página 13. Dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missões que se fazem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o tempo esteja suficientemente lavrado. O tempo não, meus irmãos, o campo. Desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o início certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem, é um sinal não menos certo daqueles dos dois sistemas que dominará. Então agora nós vamos para a nova parte, nova etapa aqui da introdução. 3. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza a compreensão dos seus significados.
explica. Por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Aí tem aqui, samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi sob os romanos a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito Grande, as embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta. Em grego Sebaste, tem um acento aqui. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis. Momento. Bom, continuando. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhes foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus, na mais alta antiguidade. Aos olhos de Jesus, aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas. Embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente eram Naplouse e Jafa. Levante, particularmente em Naplouse e Jafa. Eles observavam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança senão entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, como conversar, seja por um tempo de conversar. Perdão, meus irmãos, é que está difícil aqui, a letra está pequena. Seja por um tempo de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram este nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Este foi também o nome de uma seita herética
dos primeiros séculos da era cristã, que dá da mesma forma que os ebionitas, né? Da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros arremantes das taxas públicas, encerrados do recolhimento dos impostos e da renda e das rendas de toda natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam e que em muitos eram o produto de exações e de benefícios escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje esta palavra se torna Hoje esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes: ávido como publicano, rico como publicano, para uma fortuna dessa origem desonesta. Da denominação romana foi o imposto o que judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se em uma questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusar do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto. E por consequência, todos aqueles que estavam encarregados de recebê-lo, daí sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles convidavam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se tendo com eles relações de intimidade. Bom, meus irmãos, vamos parar por aqui. Eu, por mim, eu gostaria de ficar aqui, virar a noite lendo, mas a gente vai ficando, um pouco começa a botar, começa a ver as letras, já começa a embaralhar. Já viu que já dei umas embaralhadas aí, né? Mas nós vamos continuar aqui, ó, Os Portageiros, na página 15. Tá, meus irmãos? Não me deixem esquecer, vocês que estão assistindo aí, ó.
Não deixa eu esquecer, me manda aí, entre no chat aí, bote aí, ó, é a página 15, os portageiros e tal. Aí eu vou, opa, vou ver aqui que a gente tem que ir devagar com as pedras. Bom, meus irmãos, tá muito bom a leitura do Evangelho, né? Enfim, vou dar uma lidinha aqui rapidinho, uma lidinha de um trechinho do Livro dos Médiuns. Eu adoro o Livro dos Médiuns. Aqui ficou aqui essa parte aqui, ó, primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 1. Há espíritos, né? Pergunta-se em Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, né? Livro dos Médiuns, é óbvio. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação, e de que cuja existência não estará demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como a que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em crianças. Sem indagarem de tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerraram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionavam com o lado absurdo. Que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que os espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente. Fora da matéria, essas crenças é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Tá, meus irmãos? A existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva, abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por atribuições, por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Consequências chegaremos. 2. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também que se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que é separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. 2. Que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admito isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela, e para onde vai? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Disse outra,
né, disse outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são os altos e o baixo no universo? Uma vez que se conhecem a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante está no alto esteja 12 horas depois e embaixo, e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distância consideráveis. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, mas que vêm a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo. Céu de fogo. Céu das estrelas, desde que verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo no Sol não é, que mesmo no nosso Sol não é o único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão turbilhão planetário, que ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia que não avulta pelo seu nome, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados também, fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Porém, ainda uma vez que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam, e sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito? Pois é, meus irmãos. Depois nós vamos continuar na página 15, ainda a parte de há espíritos, não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal formam elas um mundo invisível em o qual vivemos imersos, que nos cerca, que a cotovela incessantemente. Haverá choro, incessantemente, aqui haverá razão de modo nenhum. Tudo ao contrário nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas isso aí depois então vai ser outra história que nós vamos lendo, né? Vamos continuando. Já estou ficando cansado. Meus irmãos, vamos fazer uma prece de agradecimento. Que o dia hoje para nós foi muito proveitoso. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa Páscoa a todos, quem estiver nos assistindo, tá, meus irmãos? Vamos agradecer a Jesus.